Eu falarei sobre um processo hoje que é bem interessante assistirem à audiência. E daqui a pouco nós vamos assistir à audiência de instrução e julgamento. Trata-se de um processo movido pelo senhor Flávio Barbosa Gomes em desfavor de Antônio Joaquim Gomes Neto, que é médico, e o Instituto do Tratamento da Calvície e Dermatologia Centro Cirúrgica ITC Dermato, em Brasília, Distrito Federal. Eu quero já iniciar dizendo para vocês que existe algo que dizem que é o terror da maioria dos homens. Não me causa pânico nenhum, medo nenhum, pelo contrário, eu até me sinto melhor hoje, mas é a tal da calvície, é a queda de cabelo. Eu quero que vocês vejam aí essa pessoa que está aparecendo aqui ao meu lado esquerdo, essa pessoa sou eu, isso aí em 2021, tá? Então em 4 anos eu cheguei a esse ponto, mas eu digo que eu até prefiro, por quê? Porque acho que hoje eu pareço muito mais um senhor casado, pai de 3 filhos. Vamos lá. Mas o ponto central desta reportagem é justamente porque o senhor Flávio processou o Instituto do Tratamento de Calvície e Dermatologia Centro Cirúrgica ITC Dermato e o médico Antônio Joaquim Gomes Neto em um processo que envolveu uma cirurgia de implante capilar. Vamos conversar sobre, e eu falo novamente a vocês, é muito importante assistirem à audiência de instrução que daqui a pouco eu vou colocar aí para vocês. Vamos lá, 2 fatos. O autor é portador de calvície, apresentando queda de cabelo na porção superior da cabeça. Além disso, também é acometido por perda auditiva grave bilateral, com surdez total no lado direito. Essa perda auditiva foi causada por uma otite crônica que também levou a um quadro de labirintite que o impede de trabalhar. Otite é uma inflamação no ouvido. E labirintite é essa labirintopatia que o paciente às vezes perde o equilíbrio, tem sinais vertiginosos, enfim. Por essa razão, recebe auxílio doença previdenciário. A congruência das 2 doenças traz ao autor um profundo abalo à sua autoestima, por isso que se pôs a pesquisar uma solução para a sua calvície. Em uma das suas pesquisas, encontrou o contato dos réus e marcou uma consulta. O primeiro réu, então o senhor Antônio Joaquim Gomes Neto, médico, lhe recomendou a realização de implante capilar associado a tratamento medicamentoso com finasterida de 1 mg e minoxidil 5%. Gente, isso é muito comum, tá? Muito comum. Inclusive, aqui mesmo, vez ou outra, aparece gente aqui me chamando no direct falando, bem, faz um implante capilar. Eu falo, não quero. Mas use isso. Eu não quero. Segundo o réu, este tratamento lhe traria solução para o problema da calvície. Foi cobrada do autor a importância de R$5.000 para a realização da supracitada cirurgia, que foi realizada no próprio consultório dos réus, localizado no Conjunto Nacional de Brasília, sem a presença de estrutura hospitalar adequada. No período pós-cirúrgico, o autor passou por um quadro anormal de inchaço na cabeça e no rosto que durou várias semanas. Aí vocês vão ver a foto aí do couro cabeludo bastante edemaciado, inchado. Após isso, percebeu-se que a cirurgia não foi bem sucedida, sendo que os cabelos do autor não voltaram a crescer. E para piorar, ficaram várias cicatrizes no local onde foi feita a coleta do tecido a transplantar e nos locais implantados. Isso, excelência, levou a uma piora na baixa autoestima do autor. Mantendo-se em contato com o réu, o autor lhe informava a respeito do insucesso do procedimento cirúrgico, ao passo que lhe indicou um novo procedimento cirúrgico para reverter a calvície. Dessa vez, o réu cobrou do autor R$7.000 para a realização da nova cirurgia. A essa altura, o autor já havia esgotado seus recursos financeiros, mas foi encorajado pelo réu a reunir algum dinheiro para realizar um novo procedimento, passando-lhe a convicção de que dessa vez iria funcionar. Pessoal, isso aqui vai terminar com um divórcio, tá? Assim, o autor se desfez de muito dos seus bens a fim de levantar dinheiro para a realização da nova cirurgia, confiante de que isso resolveria de vez o seu problema. Contudo, mais uma vez o procedimento não surtiu efeito.
e, para piorar, ainda acentuou as cicatrizes remanescentes do procedimento anterior e criou novas cicatrizes nos locais onde foi feita a nova coleta do tecido a ser transplantado. O autor contratou serviços médicos dos réus visando a reversão de um quadro de calvície por intermédio de implante capilar, submetendo-se a 2 implantes sem resultado e geradores de danos estéticos. Vejam só. Além do mais, o insucesso da nova cirurgia gerou uma tensão familiar tão grande na vida do autor que a sua esposa não suportou o fato dele ter se desfeito de quase todos os bens, buscando realizar um sonho que não foi atingido, e deixou o lar. Para piorar, o autor, com novas complicações causadas pela cirurgia, não pôde realizar outro sonho, que era levar a sua filha ao altar durante o casamento da sua filha. E resignado, o autor decidiu procurar ajuda através do Sistema Único de Saúde, onde foi informado pelos médicos que não havia mais meio de realizar novo implante, tendo em vista que seu tecido capilar estava sofrendo inflamação crônica causada pela cicatrização defeituosa dos implantes anteriores. Para os médicos do SUS, o único tratamento viável para o autor seria um tratamento com células-tronco, ainda muito caro, tendo em vista ser um tratamento ainda muito novo no mercado. Por não ter condições financeiras para realizar tal tratamento, o autor, que hoje se encontra beneficiário de auxílio-doença previdenciário, vive recluso em sua casa e não sai desacompanhado do seu boné para evitar maiores constrangimentos. Conforme se observa nas cópias anexas pelas conversas do aplicativo WhatsApp com o réu, o autor tentou uma negociação amigável na qual pediu a restituição de pelo menos 50% do valor pago para tentar outros tratamentos alternativos em outras clínicas. Contudo, o réu lhe prometeu um tratamento com infiltração, eletroestimulação e estimulação a laser, ou seja, cada vez oferecia mais procedimentos. Contudo, esses procedimentos nunca foram realizados. Novamente, o autor tentou uma autocomposição com o réu, propondo a devolução de 50% do valor pago, mas não obteve êxito, visto que, embora o réu tenha concordado, nunca efetivou o pagamento. Por fim, vale salientar que os réus já possuem condenações pelos mesmos erros, conforme observa nos autos do processo tal. Então, essa foi a petição inicial, certo? E aí, ao final, ele pede a condenação por danos materiais, um importe de R$ 31.976,87, danos morais de 30 mil, danos estéticos de 30 mil reais, ok? Então, vamos à contestação e logo após a gente vai à audiência. Né? A contestação, pessoal, foi oferecida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Até estranhei, falei, uai, gente, médico, instituto de cirurgia, implante capilar, recebendo auxílio da Defensoria Pública? Mas é porque eles não foram citados, não conseguiu citar, não foi possível citá-los, a não ser por edital. Então, na citação por edital, foi nomeado aí a Curadoria dos Ausentes da Defensoria Pública. Ok, aí contestação assim, quase que genérica, né? Ainda que a parte demandada possa ser responsabilizada pelo inadimplemento da obrigação que lhe for imputado, esse fato não é capaz de gerar qualquer repercussão significativa na integridade moral e psíquica da parte demandante e a qualquer direito de personalidade. Aí eles pedem o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Contestação bem genérica. A decisão. Então, chegou a sentença judicial e uma das partes aqui da fundamentação, o juízo escreve assim: acresce-se a esse conjunto o depoimento da ex-companheira do requerente, no qual a testemunha informa que os montantes imediatamente posteriores à segunda intervenção não foram condizentes à expectativa. Aliás, falei montantes, momentos. Informa que os momentos imediatamente posteriores à segunda intervenção não foram condizentes à expectativa do paciente. A testemunha, que é a ex-esposa, né, que o deixou depois dele dilapidar o patrimônio em busca de resolver o seu problema, a testemunha narra que o autor teria sido operado em ambiente impróprio e que a evolução do seu quadro foi preocupante, havendo queixas de muito inchaço e dores, sem que o resultado almejado tenha sido minimamente atingido, apesar de ter vendido bens para amealhar o pagamento médico. Então vamos assistir à audiência de instrução para
assistirmos ao depoimento da testemunha ex-esposa do senhor Flávio. Vamos assistir à audiência de instrução e julgamento, a depoente, a ex-esposa, a testemunha, na verdade, mas provavelmente vai ser depoente, ex-esposa do autor. Perfeito. A senhora é parente ou amiga íntima do autor ou tem alguma relação com algum dos requeridos? Não, eu sou ex-mulher dele. A senhora é ex-esposa do senhor Flávio. Perfeito. Vocês tiveram filhos? Não tivemos filho, não. Tá. Mantém relação de amizade até hoje? Mantém contato? Frequenta a casa um do outro? Não temos frequência nenhuma na casa do outro. Tá bom. Eu vou lhe ouvir como testemunha. E como tal, a senhora não pode alterar nem omitir nenhuma das informações que eu vou lhe requerer, perfeito? Perfeito. Então, vai ouvir como testemunha mesmo, e não só como informante, porque, embora ex-esposa, não mantenha um contato próximo. Tá bom. Dona Maria Liene, a senhora se recorda do senhor Flávio do autor, ter feito algum procedimento estético de capilar durante o tempo que a senhora teve contato com ele? Sim. Tá. Foi só um ou foram dois? 2 cirurgias. Eu participei da segunda. Tá. Em que ano se deu isso? Não lembro a data certa, porque já tem um período que nós estamos separados. Certo, mas mais ou menos o ano. Não precisa dizer mês e dia, mas o ano que essas cirurgias aconteceram. Há 6 anos. Acho que é uns 6 anos por aí. Certo. Há uns 6 anos. Perfeito. Na época, houve pagamento desses procedimentos? Esses procedimentos foram feitos por pagamento? Houve Quanto? sim. Quanto? Eu acho que foi uns 5 a 7 mil, por aí. Não lembro, não me recordo bem, mas foi esse valor. Cada um dos procedimentos, ou os 2 procedimentos custaram isso? Aí eu não lembro, porque do primeiro eu não participei, eu só participei do segundo, né? Tá. Como é que se deu o pagamento desse segundo procedimento? Se deu em espécie, se deu por emissão de um cheque? Como é que se deu? Na segunda, ele vendeu umas coisas de casa, né? Para dar aí de pagamento, aí acho que foi em dinheiro mesmo, em espécie. Perfeito, perfeito. O resultado desse procedimento foi favorável? Ele se sentiu satisfeito? Ou ele reclamou depois que foi feito isso? Ele reclamou bastante e não foi satisfeito, não. Que o médico acabou com a cabeça dele. Perfeito. Ele reclamou desse procedimento logo após, pouco tempo depois dele realizado, ou demorou algum tempo para fazer essa reclamação? Demorou uns dias, porque como ele estava em recuperação, né? A gente estava esperançosos que os cabelos fossem nascer, né? Mas, infelizmente, não nasceu. Ele passou um mês, mais de um mês, acho que fazendo ainda o uso de aminoxidil, o tratamento certinho, mas não nasceu. Perfeito, perfeito. Tá bom. A senhora sabe se, quando ele reclamou para o médico, se eles chegaram a conversar alguma coisa a respeito da devolução do dinheiro ou de uma reparação a ser paga, alguma coisa assim? Na época que a gente já estava quase separando, né? Aí ele chegou a entrar em acordo com o doutor Antônio pelo celular, tentar em acordo com ele, né? Mas eu não sei mais de nada depois que aconteceu. Só sei que ele já tinha tentado entrar em acordo com ele. Perfeito. Tá bom. Patrono do autor, alguma pergunta para a testemunha? Doutor? O microfone está fechado. Vamos abrir o microfone. Eu acho que ele não está ouvindo, né, Excelência? Doutora, doutora Bruna, acho, né? Luciane. Sim. Como é o seu nome? Desculpe. Luciane.
Luciane, a senhora tem alguma pergunta para a testemunha? Excelência, eu gostaria só que de perguntar para ela o que ela presenciou no dia desse segundo procedimento, que ela estava acompanhando o seu Flávio, com relação ao que foi feito e a situação que o seu Flávio saiu de lá. Tá, então, dona Maria Helene, descreva o que a senhora viu no dia, como é que ele saiu de lá, enfim, descreva. Eu fui com ele, né? Fui lá no Conjunto Nacional, né? Que é a clínica dele. E aí, na hora eu entrei, né? Que ele estava fazendo o procedimento nele, né? Inclusive, não tinha nem uma maneira de segurança se ele precisasse, né? E ele estava sangrando muito. A gente foi embora até de ônibus, que ele estava meio grogue, né? Inclusive, até uma senhora no ônibus perguntou se ele tinha levado um tiro na cabeça, porque ele saiu muito machucado mesmo. Eu até brinquei com ele e falei, esse médico, ele é doido, porque fazer uma coisa dessa na cabeça de alguém, jamais poderia fazer da forma que ele fez na cabeça do Flávio. Tá. E a recuperação dessa intervenção, como é que foi? Ele passou um mês sentado, não conseguia nem dormir, a cabeça dele inchou, ficou todo deformado, né? E foi à base de remédio, que ele devia tomar muito remédio em casa. Tá. Doutora Luciane, alguma pergunta mais? Eu queria saber, Excelência, se no dia que ela presenciou o atendimento, o que o doutor Antônio mencionou sobre o procedimento, sobre como correria tudo, e se ela presenciou, após isso, alguma conversa deles, né, ou soube de alguma coisa relacionada a outro procedimento, né, para poder reparar, porque a questão do acordo já foi discutida, né, já foi dita. Só com relação à proposição dele, com relação à questão da saúde mesmo. Dona Maria Helene, houve alguma... Tá bom. Houve alguma, no dia do procedimento, o médico responsável fez alguma recomendação de pós-cirúrgico? Não. O paciente falou como é que ele deveria proceder, alguma coisa assim? Nada, ele só falou que só usava os remédios, né, manipulados, que é a minoxidil, se eu não me engano, né, e os shampoos para lavar, né, só isso. E a gente usava remédio por conta, que era um remédio para dor, né, que ele sentia dor, não conseguia nem cortar a cabeça. E depois desse segundo procedimento, o médico chegou a recomendar uma terceira intervenção? Ele citou até fazer um tratamento, acho que é com a filha dele, né? Uma maneira de transplante, porque a filha dele tem bastante cabelo, ele citou em usar até a filha dele para fazer um tratamento juntando filho e pai, né? Tá. Pegar cabelo da filha e colocar no pai, entendi. Bom. Mais alguma pergunta, doutora Luciane? É isso, muito obrigada. Perfeito. Pelo requerido, alguma pergunta, doutor? Sim, Excelência. Primeiramente, Excelência, eu gostaria de saber da depoente em que período que ela foi casada com o autor. A senhora foi casada com o autor de que ano a que ano, dona Maria? Eu fui casada com ele 15 anos. Certo. Só separou quando? Já tem uns 3 anos. Quantos anos? 3 anos. 6 anos. Separados. Tá bom. E quando que a senhora casou? O ano de casado? Não entendi. Dona Maria Helene, quando é que a senhora casou com ele? Em que ano a senhora casou? A senhora se recorda? Moramos juntos. Acho que foi em 2002, 2003, por aí. Tá bom. Pois não, doutor. A senhora hoje mora em Brasília, no mesmo endereço do autor, ou mora em casa? Não, hoje eu já sou casada, tenho uma outra família, né? Já me constituí uma outra família e não estou nem perto dele. Doutor João, só uma coisa, a oportunidade de contradita já passou, Já foi, então agora esse tipo de pergunta não vai surtir efeito nenhum. Não, isso é porque não foi atualizado o endereço dela. Né? Sei, mas enfim. Alguma outra pergunta, doutor, quanto aos fatos?
Vamos lá. Por que a pergunta do casamento? Justamente dia 15 anos. Então, tá. Após o segundo procedimento cirúrgico, a senhora sabe dizer se o autor ele retornou à clínica? O senhor pode repetir a pergunta, doutor, porque eu não consegui ouvir direito. Se a depoente se lembra se o requerente retornou à clínica após o segundo procedimento cirúrgico. Ah, tá. Pode responder, dona Helene, por favor. Se ele voltou aí da Isso. segunda vez, eu acho que ele voltou para fazer remédio, se eu não me engano. Só para isso. Tá muito baixo. Disse que quando terminou o procedimento cirúrgico, saiu sangrando, ele foi sangrando para casa. Foi. Ele foi, né? Ele foi enfaixado a cabeça, né? E quando eu estava fazendo a cirurgia, eu entrei, o doutor Antônio me chamou para ver como que era o proceder. Eu ainda vi ele implantando o cabelo na cabeça do Flávio. E quando assim que terminou, né? Inclusive a sala estava cheia de sangue, cheia de gás, né? E eu achei um procedimento muito grosseiro, né? Mas meu ex-marido tinha coragem, né? O sonho dele, né? Tanto que ele se propôs a isso, né? Porque é um sonho que ele tinha de voltar a ter o cabelo dele normal, e o seu Antônio garantiu, né? Ele garantiu que proceder e era muito bom. Tanto que ele vendeu muita coisa de casa para realizar o sonho dele, né? Ele deixou muita coisa de fazer por causa disso. Deixou de viver por causa disso. Tá. Mais alguma pergunta, doutor João? E após o segundo procedimento cirúrgico, quanto tempo depois apareceu a doença? Não deu para ouvir direito. Só um pouquinho, dona Marilene. Doutor João, essa resposta já está na resposta das minhas perguntas. Ela falou que aproximadamente um mês depois do segundo procedimento, depois que não nasceu o cabelo, o autor sentiu que o serviço não havia sido feito a contento. Tá, excelência, sem mais perguntas. Perfeito. Doutor Cássio, por favor. Sem perguntas, excelência. Perfeito, doutor. Então, dona... O autor ele decidiu tirar o boné durante a audiência, provavelmente uma estratégia de defesa da defesa dele, né? Para mostrar realmente a condição que ele se encontra hoje. E dá para perceber que realmente o implante não teve o menor resultado. Maria Helene, a senhora está dispensada. Muito obrigado e boa tarde, tá bom? Tá. Perfeito. Muito bem, senhores. Com a oitiva dessa testemunha, foi realizada a instrução que foi produzida a prova que motivou a cassação da sentença. Então, eu vou abrir prazo comum para apresentação de alegações finais, tá? Prazo legal comum de 15 dias para apresentação de alegações finais. O prazo é dobrado para o Ministério Público, como é evidente. Depois de apresentadas essas alegações finais e o parecer final do Ministério Público, eu volto ao caso para proferir sentença. Mais alguma pendência, doutora Luciene, alguma coisa? Não, excelência, tudo certo. Só aguardar mesmo. Muito obrigada. Doutor João. Não, excelência. Doutor Cássio. Sem mais, doutor. Perfeito. Solane, pode abrir a ata, por favor. Ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, porque aqui é a abertura de ata. Quando esta ata for para o próximo. Senhores, o seguinte, a secretária de audiência acabou de me informar que o computador dela travou. Então, vejam só, a ata é a coisa mais simples do mundo, que é só dar por encerrado
a audiência e abre prazo de 15 dias para os senhores. Esse prazo só vai se abrir quando esta ata for para o processo. Perfeito? Então, a ata vai para o processo, a partir daí os senhores são intimados, né, para a apresentação das alegações finais e tudo se desenrola normalmente. Então, hoje, infelizmente, eu não posso apresentar para os senhores a ata, mas ela estará no processo até amanhã, no mais tardar. Doutor Cássio? Doutor, eu atuei no processo que o doutor Antônio, os filhos pediram aqui a interdição dele em 2016, tá? Sim. E eu queria que o senhor abrisse visto para me colocar o termo de decisão apoiada, provisória, do doutor Antônio. Pode ser que ajude nesse processo. Não sei se Perfeito. Mas seria bom. Até porque a participação do Ministério Público depende desse documento. Sim, com certeza. Doutor João, o senhor pode apresentar isso junto com as suas alegações finais, doutor João? Que não deu para entender. O termo de decisão apoiada decorrente do processo de interdição do seu cliente. O senhor pode apresentá-lo com as suas alegações finais? Ele já consta nos autos. Já consta nos autos, doutora? Tá. De todo modo, o que abunda não prejudica e não vai ser um grande esforço para o doutor João juntar junto com as alegações finais dele. O MP tem prazo em dobro para apresentar alegações finais, doutor. Quando essas alegações finais do requerido vierem aos autos junto com o tempo de decisão, o senhor ainda vai ter prazo de sobra para se manifestar no processo. É porque pode haver alguma mudança daqui para lá, né? Perfeito. O processo Com certeza. Está correndo ainda. E aí seria bom o próprio advogado apresentar mesmo. Isso, ele vai apresentar junto com as alegações finais dele, tá bom? Tá certo. Tá só deixar assentado no termo. Tá? Vou deixar registrado na ata assim que eu conseguir fazer ela, né? Porque, por enquanto, eu não consigo, porque a secretária está sem computador. Mas ela, assim que ela resolveu o problema técnico dela, a ata vem para o processo com essa observação e essa intimação. Só vai dar ciência para todo mundo, né? Vou dar ciência disso para todo mundo no processo, tá bom? Tá ótimo, então, doutor. Vou sair. Então, senhores, era isso. Muito obrigado. Boa tarde, boa sorte a todos, tá bom? Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, boa trabalho. Boa sorte a todos. Até mais. Só isso. Ok, vamos à decisão. Pois bem, assistimos aí a audiência de instrução, o depoimento da ex-esposa. Neste caso, se trata de obrigação de resultado, tá bom, gente? Todo procedimento estético não é obrigação de meio, ou seja, quem está sendo contratado não tem a única obrigação de empregar todos os meios necessários para se atingir um objetivo. Não, ele tem de entregar o resultado esperado. É uma obrigação de resultado. Então, qual é o resultado esperado do implante capilar? Crescimento de cabelo, né? Por essa razão, julgo procedente em parte o pedido para condenar os requeridos a devolverem ao autor o valor de R$7.000 e pagar ainda compensação por danos morais em igual montante. Então, a condenação foi em R$14.000, mais honorários, deixe-me ver aqui, honorários advocatícios. O restante das custas e honorários, valor de R$3.000 pelo requerente, que é beneficiário da gratuidade de justiça. Ok, perfeito, então. Então esse foi mais um comentário de decisão judicial que envolve direito do consumidor, envolve direito médico, lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Bem Mendes, para Bem Mendes TV.